Agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa atividade número 2, né, de língua portuguesa. Então, vamos lá, número 1. Observe as imagens de alguns exemplos de animais vertebrados. Nós temos aí na primeira imagem, né, uma iguana, que é um lagarto com pele coberta de escamas, tem pernas curtas e é um réptil. A segunda imagem, nós temos um beija-flor. O beija-flor tem o bico longo, que chega ao fundo da flor, onde está o néctar. É uma ave. E por fim, temos uma rã-touro adulta, que é um anfíbio. Então, observe que abaixo de cada imagem há um pequeno texto explicando resumidamente alguma informação sobre ela. Esse pequeno texto é chamado de legenda. Então, gente, a legenda é um texto breve e explicativo que acompanha uma imagem, gravura, título, comentário, etc. Então, gente, sempre que você vê, né, uma imagem e abaixo dela tiver ali um textinho, né, um escrito, normalmente vem um escrito menorzinho um pouco, né, uma letra menor, isso se chama legenda, que é um texto explicativo, ele serve para explicar o que tem ali naquela foto. Eu poderia colocar aí uma foto dessa rã, desse beija-flor, se eu não falasse nada, vocês apenas iam ver as fotos dos animais, mas não iam saber, né, o nome deles, algumas informações sobre eles, né? São poucas informações, né? Porque é um texto resumido, não pode ser um texto muito grande, mas tem que dar algumas pequenas informações, pelo menos para quem está vendo a imagem, saber do que aquilo ali se trata. Então agora é a sua vez. Encontre no mínimo 2 imagens e colhe-as no seu caderno. Elabore uma legenda e escreva logo abaixo de cada uma delas. Então, gente, vocês vão encontrar no mínimo 2. Vocês podem fazer 3, 10 imagens, quantas vocês quiserem, mas pelo menos 2, no mínimo. 2 imagens, vão colocar lá no seu caderno e embaixo delas você vai escrever o que se trata aquela imagem. Vamos supor, se você colocou ali uma imagem de uma professora dando aula, você vai escrever ali, por exemplo, né, gente? Professora explicando a atividade de língua portuguesa. Então, assim, só para quem vê aquela imagem ter uma noção do que tem, né, do que se trata aquilo ali, do que está acontecendo ali. Então, vocês têm que lembrar quando forem fazer, ó. A legenda deve explicar o que está sendo retratado na imagem e a legenda deve ser curta e conter somente as informações mais importantes sobre aquela imagem. Então, não é para escrever um textão, não, tá, gente? É uma coisinha, né, pequenininha só para quem está vendo saber o que tem ali, o que é aquilo, né? Só para a pessoa não ficar perdida ali vendo aquela imagem sem saber do que se trata. Número 2. Leia o texto abaixo. Nós vamos ler esse textinho aí, gente. João Esperto. Antigamente, bem antigamente, numa certa manhã de verão, um menino chamado João encontrou um convite que caiu debaixo da porta de sua cabana. Uma festa! Exclamou João. Para a princesa! Sua mãe suspirou. Pena que você não possa ir. Por quê? João perguntou. Porque não temos nada bom o bastante para dar a ela, sua mãe replicou. A mãe tinha mesmo razão. Se não fossem os palitos de fósforo que costumava carregar, os bolsos de João estariam sempre vazios. E do pouco que havia na casa, uma velha roca para fiar, uma toalha com remendos, um machado danado, o que a princesa poderia querer? O menino pensou por um momento. Então vou fazer algo para dar à princesa, declarou decidido. Vou fazer um bolo de aniversário. Então agora, gente, vamos fazer a atividade. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. De acordo com esse texto, qual presente João pensou em levar para a princesa? Facinha essa, tá, gente? Ó, ele não tinha muita coisa para levar, então ele pensou em alguma coisa para levar. O que foi que ele pensou? Foi um bolo? Foi um machado? Foi uma roca ou foi uma toalha? Vocês vão marcar a resposta correta. Letra B. Por que a mãe de João disse que ele não poderia ir à festa da princesa? Temos aí opções também. Porque ele não tinha roupas adequadas? Porque ele não tinha um presente para ela? Porque ele não foi convidado ou porque a festa era muito longe? E letra C, o que João costumava carregar nos bolsos? Um machado, uma roca, palitos de fósforo ou uma toalha? Então, vocês vão responder aí, tá, gente? Tá tudo muito facinho. Número 3. Leia com atenção. Sinais de pontuação. Olha aí, gente, esse primeiro. Sou o ponto final. Venho no fim da frase para indicar que ela acabou. Por exemplo, eu levantei e tomei café. Oh, viva, bravo!
Sou ponto de exclamação, gosto de admirar tudo, mas sirvo também para indicar medo, espanto ou surpresa. Por exemplo, que menino bonito! E agora, por último, né, esse pontinho de interrogação. Como vão? Tudo bem? Sou ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Por exemplo, onde está o meu sapato? Após ler, né, gente, o texto, ler nessas informações aí sobre os sinais de pontuação, nós vamos reler o texto da atividade número 2, o João esperto, e vamos retirar dele, nós vamos olhar lá no texto e pegar, né, do texto, isso aí que eu estou pedindo aí, tá? Letra A, uma frase afirmativa. Então, a frase afirmativa é a frase que termina com o ponto final. Então, você vai olhar lá no texto uma frase que termine com o ponto final e vai escrevê-la aí. Letra B, uma frase exclamativa. A frase exclamativa é a frase que termina com o ponto de exclamação. Então, você vai procurar lá no texto e vai escrevê-la aí. Letra C, uma frase interrogativa, que é a frase que termina com ponto de interrogação, uma frase de pergunta. Então, você vai procurar ela lá no texto, alguma, e vai escrever aí. Na letra D, eu quero um substantivo comum. Na letra E, um substantivo próprio. Letra F, uma palavra monossílaba, ou seja, uma sílaba só. Letra G, uma palavra dissílaba, com 2 sílabas, né? Letra H, uma palavra trissílaba, que é a palavra que tem 3 sílabas. E na letra L, uma palavra polissílaba, que é uma palavra que tem 4 sílabas ou mais. Na número 4, você vai passar a frase abaixo para o singular. Se não fossem os palitos de fósforo que costumava carregar, os bolsos de João estariam sempre vazios. Então, você vai passar essa frase para o singular, tá certo? Ela está no plural, você vai passar para o singular. Bom trabalho aí para vocês, façam tudo com bastante atenção, né? Para vocês aprenderem bastante. Um beijo!